Deixa eu falar sobre dízimo. O que você me diz sobre dízimo, né? E aí, o dízimo? Muitas pessoas, elas têm dúvidas, algumas elas têm até mesmo, como é que fala? Aquelas pessoas que não aceitam, aquelas pessoas que não concordam acerca do dízimo. Bom, mas vamos para a palavra de Deus, né? Vamos para a Bíblia. E eu não estou aqui também aqui para te convencer ou querer, não é isso. Porque na verdade a palavra de Deus nós precisamos ter o entendimento. O que eu peço é que Deus ele abra o seu entendimento com relação aos dízimos, né? Como diz a palavra de Deus. Bom, o dízimo ele é uma questão de fé. Dízimo não se discute. Dízimo é uma questão de fé. Você vai entender agora o que eu quero dizer. Vamos a Abraão, o primeiro homem que dizimou. O primeiro homem, o primeiro exemplo de uma pessoa que separou o dízimo. Abraão, ele foi quem separou o dízimo, foi quem fez a sua doação dos 10% com uma forma de gratidão a Deus. Então aqui vem um primeiro detalhe: dízimo é gratidão. Dízimo se devolve por gratidão. Então, por isso que se as pessoas elas não terem o entendimento, né, se as pessoas elas não terem o entendimento, elas nunca vão conseguir entender a questão do dízimo. Então é algo espiritual, é algo sobre fé, né? É uma questão de fé a pessoa ser um dizimista. Porque Abraão, ele era muito abençoado. Ele era muito abençoado. Abraão foi muito abençoado, foi muito próspero. Então Abraão, por uma forma de gratidão, ele dizimou. E ele dizimou para quem? Ele dizimou, ele entregou esse dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque então trouxe pão e vinho, e ali eles se encontraram, e Abraão então entregou a Melquisedeque o dízimo. E a função do dízimo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas nós estamos falando primeiramente sobre a forma de dizimar. Primeira forma, Abraão dizimou por gratidão. Foi uma gratidão de tudo que Deus fez por ele. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que pediu, ele simplesmente, por um gesto de gratidão, ele dizimou. Então, você entende que o dízimo também é uma forma de gratidão. Só quem entende que Deus abençoou, que Deus dá vitória, que Deus é quem é o maior responsável pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, então essa pessoa tem gratidão a Deus, então ela dizima por um ato de gratidão. Essa é a primeira forma das pessoas dizimarem. É a primeira forma, gratidão. O segundo dizimista da Bíblia, que nós vemos claramente que dizimou, foi Jacó. Jacó, ele, ao sair da casa do pai, fugindo devido àquela situação, o seu irmão queria matá-lo, e lá no deserto ele teve um sonho, ele teve uma revelação, né, da presença de Deus ali onde ele estava dormindo, no deserto, e ali então, naquele lugar, Jacó fez um voto com Deus. Olha a palavra, Jacó fez um voto. Então, ou seja, diz a Bíblia que Jacó disse: se o Senhor for comigo, olha a oração de Jacó, se o Senhor for comigo nessa jornada que empreendo, o Senhor me der pão para comer, roupa que me vista,
de maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais. O Senhor será o meu Deus, e tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Então nós vemos aqui Jacó fazendo uma oração, fazendo um voto com Deus, um voto de fidelidade. Então você vê uma forma de você dizimar através de um voto. Quando você faz um voto com Deus, quando você chama a atenção de Deus por meio de um voto que vai ser fiel, que será fiel. Agora um detalhe importante aqui é que Jacó, ele primeiramente diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der vitória, se o Senhor abrir as portas para mim, se o Senhor for comigo, então o Senhor vai ser o meu Deus, né? Depois do cumprimento dessas questões, o Senhor vai ser o meu Deus. E um detalhe, aí sim, de tudo eu vou dar o dízimo. Então você vê que ele fez um voto com Deus, que se Deus o abençoasse, que se Deus o desse vitória, ele dizimaria. Então você vê que uma forma também de dizimar é um ato de fé, ou seja, fazer um voto com Deus. Deus, se o Senhor abrir as portas para mim, se o Senhor me der vitória nessa área, eu vou dar o dízimo. Olha, eu já vi isso, já vi muito acontecer isso, né? De pessoas falarem: Deus, se o Senhor me abençoar que eu venda a minha casa, eu vou devolver o dízimo, eu vou entregar o dízimo, eu vou te dar o dízimo. Eu já vi pessoas fazerem voto na venda de um carro, na venda de uma casa, na venda de terra, numa causa de justiça, e olha, e essas pessoas serem abençoadas através do voto que elas fazem, tá? Então você vê que, primeiramente, o dízimo é entregue por uma gratidão, ela é feita por gratidão. O dízimo também pode ser feito por meio de um voto, por meio de fé, né? Fé através de um voto com Deus, como Jacó fez. Como também, lá em Malaquias 3, fala da prova com Deus. O dízimo também pode ser exercido por meio de uma prova, da pessoa falar com Deus. Por exemplo, Deus, ele diz lá: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí ele fala, né, para que haja um mantimento, mas ele diz assim: provai, ministro. É aqui que está a chave. Ele diz: provai, ministro, fazer uma prova de mim, se eu não abrir janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então você vê aqui Deus chamando as pessoas para uma prova. Então o dízimo também pode ser exercido, ou seja, a pessoa pode fazer algo com Deus como uma prova. Eu vou provar se realmente o que a Bíblia fala sobre o dízimo é verdade. Eu vou fazer uma prova aqui. E é Deus que diz lá em Malaquias 3: fazei prova de mim, se eu não vou abrir janela do céu e não vou derramar bênção sem medida na sua vida. Você está vendo? Então vale a pena. Então eu queria muito tirar esse momento para ensinar, para levar as pessoas a esse entendimento, que dízimo é um ato de gratidão, é um ato de fé por meio de um voto, e também é um ato de provação, de provar que realmente aquilo que está escrito, ele é verdade. Então tem pessoas que elas dizimam por gratidão, elas já entenderam a palavra, elas já entenderam as bênçãos de Deus, então ela tem gratidão, ela entrega o dízimo, ela dá o dízimo. Tem outros que elas precisam então de uma vitória, de uma bênção, para então ali devolver, ou para elas poderem então dizimar, né? Trazer os seus dízimos, né? Outros é por meio da prova. Peraí, eu vou provar, vamos ver, realmente. E realmente, Deus, ele é fiel, ele dá vitória a todas as pessoas. Realmente o dízimo, ele é voltado para a obra, para o ganho de vidas, para a pregação do Evangelho, entendeu? Claro que hoje se usa o dízimo, muitas das vezes, para se manter
para se construir. E eu vou ser bem sincero com vocês. Jesus, quando esteve aqui, ele olhou para o templo e ali ele falou algo que realmente, uma profecia. Ele olhou para o templo e disse: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui vai ser destruído. Nós vemos aí grandes templos, milhões ou bilhões em templos, que muitas das vezes, se vier um terremoto, ou sei lá, acontecer o que acontecer, aquilo se fecha, aquilo se acaba. É como em alguns países aí fora, igrejas sendo destruídas, igrejas onde estão sendo queimadas, né? Outras estão sendo demolidas. Quer dizer, grandes templos, megas templos, construídos com o dízimo. Mas, se nós analisarmos, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Nós não temos que nos preocupar em construir bens nesse mundo, bens nessa terra. Ou seja, construir um império nessa terra. Pelo contrário, nós temos que construir vidas. Nós não temos que nos preocupar em crescer, muitas das vezes, o templo, mas fazer que o reino de Deus cresça na vida das pessoas. E como é que isso acontece? Por meio da pregação do Evangelho. Por meio do Evangelho, por meio da mensagem do Evangelho. Tá certo? Então, é isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa me perguntou: eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a dizimar. Não. Você tem que somente entender. Você tem que entender, porque quando você entender, você vai ver que dízimo não é obrigação, mas sim é uma questão de gratidão, de fé, enfim, aí que as pessoas elas vão ter o entendimento. Mas enquanto não entenderem, ninguém tem obrigação de nada. Deu para você entender? Ninguém tem obrigação de nada se não houver com entendimento. E Deus quer que as coisas sejam feitas com entendimento, com compreensão. A pessoa tem que ser racional, para não acontecer muito o que acontece por aí, né? A gente já vê hoje pessoas saindo da igreja e indo na justiça cobrar o que deu na igreja. Você acredita nisso? Hoje existem pessoas que vão na justiça e elas, com base lá na lei, né? Ou seja, ela pode alegar que ela estava em momento de fraqueza mental, né? E o pastor, a igreja, né, se aproveitou de uma situação que ela estava ali, né, numa situação. Ela pode usar esse argumento e pedir todas as suas doações que ela deu na igreja. Você acredita nisso? Então, por isso que eu estou falando, dízimo não é uma obrigação. Dízimo é entendimento, é uma questão de fé. Quando as pessoas entendem que é uma questão de, sabe, das pessoas dizer assim: não, eu sou grata, é uma questão de gratidão. Então, o dízimo é algo de fé, exige nossa fé, e é um gesto de gratidão e de fé, tá certo? Tá bom? Então, a gente vai fazer uma oração agora pela sua vida. Vou pedir a Deus que abençoe você, que abençoe a sua casa, que abençoe aí a sua vida em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa estar visitando você aí onde você está me assistindo agora neste momento. Vamos então orar, vamos pedir a Deus as bênçãos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar a todas as pessoas que estão me assistindo neste momento ao vivo, aqueles que irão me assistir em outros momentos. Eu peço que a Tua presença possa alcançar essas pessoas. Meu Deus, se há alguém aqui doente, se há alguém enfermo,
Se há alguém passando por uma situação, meu Deus, difícil, eu quero pedir que o Senhor possa estar ajudando e abençoando essas pessoas. Meu Pai querido, eu peço que o Senhor possa estar derramando as bênçãos sem medida sobre a vida de todos. E se há alguém, meu Pai, que ouviu essa palavra, que o Teu Espírito Santo traga entendimento, traga, meu Deus, paz ao coração desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pois, meu Deus, eu entrego todos nas Tuas mãos e tenho certeza de que o Senhor já está abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.